Fala guerreiro! Recentemente eu fui convidado para participar de umas palestras com os alunos da UEL sobre criptomoedas e a gente vai falar sobre blockchain, sobre Proof of Work, prova de trabalho, Proof of Stake, que é a prova de participação. São várias aulas interessantes e aqui vai para você a primeira aula. Vamos lá, Ana, você acredita que como El Salvador adotou Bitcoin como moeda oficial, desenvolverá outros países? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque El Salvador ele não tem uma moeda própria. A moeda do El Salvador já é o dólar. Então ele já não tem um banco central, ele já não tem o monopólio da moeda estatal própria. Ele já depende de terceiros. Então eu acho que a medida de El Salvador é uma salvaguarda se o dólar entrar num problema mais grave, porque a dívida americana está crescendo muito, eles estão imprimindo dinheiro, por isso que está vindo inflação. E eu acho que vai ser muito difícil outros países que adotem a mesma medida, né? Como moeda de curso oficial, como eles fizeram, eu acho muito pouco provável, porque os governos gostam de controlar ali quanto eles imprimem de dinheiro. Se Bitcoin teve queda com isso ou não. Não, Bitcoin ele sobe e desce igual uma loucura, é uma montanha-russa mesmo, se você não está acostumada, é normal. O que aconteceu ontem, a queda de ontem foi, muita gente estava operando o futuro, o pessoal percebe, opera contra e despenca. É muito fácil manipular o preço do Bitcoin hoje em dia, com grandes bancos participando, tem gente com muito dinheiro manipula muito fácil o valor da moeda. Então, galera, muitas corretoras operando em futuro causa essas quedas aí. Eu acho que foi mais uma manipulação de mercado momentânea. O outro, eu acho que as economias com moedas fracas vão querer ir para o Bitcoin, tipo Cuba. Não acho, não. Não acho, não. Acho que Cuba vai aceitar Bitcoin porque é uma forma de receber dólar de fora e eles têm essa dificuldade. Mas não acho que eles vão adotar, não. Governos gostam de controle. Bitcoin tira o controle da mão do povo. Mas vamos lá. Deixa eu aqui apresentar a proposta de estudo. Agora tá bom. Então tá bom. A ideia é que a gente estudar blockchain, o que é e como funciona, tá? Essa é a nossa proposta de hoje, a gente entrar nesse assunto. Mineração, prova de trabalho e de participação, que é, por que a galera fala de mineração, né? Carteiras de segurança, né? Quem quer investir em Bitcoin pode manter a segurança em corretoras ou ter a custódia da sua própria carteira, né? Isso é importante. Então, foi essa ideia aí que trouxe aqui para a gente conversar um pouco, porque a pessoa se empolga, às vezes gosta da ideia e não entende que ela precisa ter um arcabouço técnico, precisa entender o que está acontecendo com muita propriedade, porque se você perder uma carteira dessa, se você entregar a chave na mão de qualquer pessoa, o seu dinheiro vai ser roubado rapidamente, vai ser perdido e não tem volta. Tem gente que perdeu a chave da carteira e perdeu todo o dinheiro. Então isso é bem interessante, entender o que é a carteira, como fazer a custódia dos seus criptomoedas e como fazer isso de maneira correta para você não perder o recurso, tá? Depois também comecei a entrar em umas coisas das novidades, assim, o que está acontecendo no mundo das criptomoedas que está revolucionando, que está deixando os governos e os bancos preocupados são os contratos inteligentes, tá? E stakeholding. Stakeholding, a tradução seria, né, uma participação numa moeda. Então, hoje você pode receber uma recompensa por travar uma participação numa moeda, como se você tivesse comprado uma ação, né, uma cota daquela moeda, e você começa a receber dividendos, mais ou menos para simplificar isso. O tópico 5, né, outros ativos, né, o que são bitcoins, o que são moedas estáveis, o que são tokens, o que são a nova febre agora, o NFT, né, isso a gente fala mais lá para frente. Então, utilidades também, né? O que você pode utilizar com a Ethereum, Cardano, Binance, que são as grandes moedas que implementaram os contratos inteligentes, tá? Então, como utilizar essas redes de contrato inteligente, porque isso é uma revolução que pode impactar todas as áreas da nossa vida. Pode mudar cartórios, pode mudar a governança de empresa, pode mudar. A Cardano está tentando implementar até governança de governos na África, uma coisa meio louca, assim. 7, corretoras descentralizadas. DEX vem de Decentralized Exchanges, né? Então, quais são as novas corretoras que elas não são baseadas em uma empresa? Elas não são baseadas em um CNPJ.
são corretoras baseadas em um contrato inteligente, uma corretora baseada num aplicativo. Hoje você pode fazer troca, vender Bitcoin, comprar Litecoin, vender stablecoin por Bitcoin, depois a gente fala o que é isso, de uma forma que você não envolve nenhuma entidade. E isso assusta muito mais os governos do que você pode imaginar. Mas isso a gente pode falar mais lá para frente. Tá? E aí a gente pode entrar também nessas corretoras descentralizadas, uma coisa que é provedor de liquidez, market maker automatizado, piscinas de liquidez, né? Isso aí é um assunto mais avançado, vamos dizer assim. Mas hoje em dia você pode virar banco com isso. Ou seja, você pode tanto ser um provedor de liquidez em trocas, em corretoras, como também emprestar criptomoedas e receber uma remuneração que às vezes beira o absurdo, tipo 300% ao ano, uma coisa assim, dependendo do tipo de criptomoeda que você entrar. E depois outros temas aí que a gente propor para o grupo. Esse é o meu plano aqui para a gente ir estudando. Talvez eu mude completamente de acordo com as necessidades que vocês vão me trazendo, tá? Mas aí, para isso, eu preciso de interação, gente. Eu preciso ou que vocês me mandem no chat alguma coisa, ou vocês abram aqui o microfone e tirem as suas dúvidas. Correto? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a página aqui. Então, a ideia de hoje é a gente começar no que é blockchain, tá? E por que que isso revolucionou as finanças, tá? Blockchain, ela vem da ideia de um livro contábil, tá? Então, se a gente pensar numa empresa, vocês que vêm numa área de administração, vocês vão ver que existe o livro contábil. Então, o que é o livro contábil? Todas as transações que entram, todas as transações que saem. Se eu pegar um caderno e colocar lá, olha, vendi esse produto por R$1.000, então no meu caixa entrou R$1.000 de fulano. Paguei aqui a conta de luz, R$230, uma saída. Então, o livro contábil é isso. Basicamente, ela gestiona as contas, né, e a entrada e saída. E por que ela chama blockchain, né? Tipo assim, blockchain vem de corrente, né, ou de cadeia, né, tipo de coisas encadeadas, né? Então, por isso que é uma corrente. E por que um bloco? Então, em vez de eu ter uma página em um livro contábil sequencial ali num caderno, então cada página eu vou fazendo uma sequência, eu acabo aquele livro, eu pego um livro novo, vou preenchendo. O blockchain são blocos de transações, ou seja, um bloco de entradas e saídas, tá? Que são criados e um é assim, encadeado um no outro, né? É como se, por exemplo, eu crio o bloco 1, tem todas as transações do bloco 1. Toda vez que eu fizer uma transação, eu vou mandar para a rede, essa transação vai ficar ali num pool esperando ser validada. E quando ela for validada, eu vou criar um outro bloco de transações. Então, eu vou ter uma sequência. Aqui eu tenho uma quantidade de transações. Esse bloco novo vai apontar qual é o bloco anterior. Então, eu vou criando uma base de dados de blocos. E cada bloco eu falo, olha, esse é o bloco 1, que ele aponta para o bloco 0. Depois eu vou criar o bloco 2, que aponta para o bloco 1. O bloco 1, ele tem a sequência para o 2, e é uma corrente de blocos. Se eu pegar todas essas transações, posso fazer uma contabilidade, descobrir quanto tem em cada uma das contas daquele livro contábil. Então, essa é a ideia por detrás desse nome, blockchain. E por que isso é importante? Porque no mundo de hoje, a gente tem a noção, a gente está mais acostumado com coisas que são centralizadas. Então, por exemplo, você tem uma conta lá no Itaú, você tem todas as suas entradas, recebeu salário, sai salário, pago conta do cartão, pago conta de luz, né, faço um débito, saco um dinheiro, então eu tenho ali um livro contábil. Só que quem que controla essa informação? Lá no Banco Itaú. Se eu estiver no Banco do Brasil, é na base de dados do Banco do Brasil. Isso é uma base de dados centralizada, tá? O blockchain ele é criado para que eu possa fazer uma base de dados descentralizada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um lugar fixo que aquela informação está. Eu tenho uma cópia exata da mesma base de dados distribuída no mundo inteiro para quem ligar o computador e instalar, né, um nó da rede do
por exemplo, do Bitcoin, um nó da rede do Bitcoin, eu começo a baixar os dados daquela base de dados e ela vai vir em pedaços. Quais pedaços? Os blocos. Então eu vou baixando bloco, até que eu tenha todas as transações, aí eu posso fazer um rastreamento, fazer assim, tal, quanto tem na minha conta? E eu tenho que depois pegar e fazer uma contabilidade de quais são a informação, qual é o número que está na minha carteira, por exemplo. Tá? Essa é a ideia central de blockchain. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, vamos passar aqui a próxima página. Porque a gente precisa entender o porquê, né? Vamos fazer uma breve história do porquê se criou o Bitcoin. O Bitcoin se criou porque algumas pessoas que vieram do mundo hacker, tá? Eram os considerados anarcocapitalistas, ou cyberpunks, pessoas que eram bem conhecidos, entendidos com redes de computadores, e eles estavam bravos como o governo estava gerindo as coisas, e a gente não tem nenhuma voz para dizer o que o Banco Central faz ou não faz. Então, às vezes, vai lá um Paulo Guedes da vida, toma uma decisão e você tem que aceitar, você não pode fazer nada. E aí eles não estavam felizes com a ideia, né, do Banco Central dos Estados Unidos imprimindo dinheiro, e criando dívida, endividando o povo, aquele sistema fiduciário que está vigente ainda. E eles falaram assim, não, chega, a gente precisa fazer uma forma de criar uma moeda digital, né, que não possa ser boicotada pelos governos. E essa é a grande sacada. Então, antes de vir Bitcoin, que foi a primeira ali que revolucionou, que levantou a bola dessa tecnologia, foram tentadas outras tecnologias para fazer isso. Então, tiveram empresas que tentaram criar uma moeda atrelada ao ouro, tentando recuperar, né, o Bretton Woods, o primeiro Bretton Woods, e criar uma moeda que tivesse lastro em ouro. Não sei se vocês sabem ou se vocês não sabem, mas a nossa moeda já não tem mais lastro. Ela, desde 1970 e alguma coisa, o Nixon cancelou a paridade com ouro e se criou uma nova revolução. Então, as moedas hoje elas são baseadas em confiança de governo. Ou você confia no seu governo, né, ou não confia. Então, quando as pessoas começam a perder a confiança na economia e no governo, acontece o que aconteceu no Zimbábue, acontece o que aconteceu no Brasil antes do Plano Real, né? Perde a confiança, gera uma hiperinflação, aquela moeda vai perdendo valor, e aí cria-se um plano novo, cria uma nova moeda. A gente tem a sorte de ter chegado ao Plano Real, porque apesar da inflação estar de volta aqui, não é como era lá nos anos 80. Só que o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as moedas são controladas por governo. Elas são centralizadas. Se você tentar criar uma moeda, o governo vai lá e vai derrubar você, porque é proibido. É como se você estivesse fazendo uma concorrência. Em alguns países nos Estados Unidos é considerado traição ao governo. Então a empresa vai lá, vai ser destituída. Você não pode emitir moeda. Só os Estados Unidos têm o direito de emitir o dólar. Só o Brasil tem o direito de emitir real. Eu não posso criar um concorrente do real no Brasil. E como é que eu faço para criar uma moeda que o governo não possa ir lá e destruir? Já que se eu tiver um alvo, algo centralizado, uma empresa, uma entidade, um local onde eu emito aquilo, facilmente vem a Polícia Federal e desarma o esquema, certo? E me botam na cadeia. Então, como é que eu faço para criar uma transação de maneira que os governos não possam realmente influenciar aquilo? Aí criou a ideia da descentralização. Se a gente pensar em descentralização, ela não é uma ideia nova, ela é uma ideia nova, ela já existia. Onde é que a gente usava a descentralização antes? Quem aí já tentou baixar algum filme no BitTorrent? Já baixaram o filme no BitTorrent? Hoje em dia eu nem sei se o BitTorrent está na moda, mas uma época a gente ia baixar, o Vitor disse que já. O que é o BitTorrent? É eu pegar um filme, por exemplo, uma música, quebrar em muitos pedaços, como se fossem os blocos do blockchain, e começo a distribuir isso em computadores, em nós da redes, espalhado pelo mundo inteiro. Então, quem quer aquele filme, ele começa a baixar. Ao mesmo tempo que eu começo a baixar, eu começo a prover
aquela informação para outras pessoas que também querem os pedaços que eu tenho. Então, o BitTorrent já existia, a tecnologia já existia, né? Então, só que é descentralizado. Então, o governo consegue destruir o BitTorrent? Cara, ele consegue atacar uma pessoa ou outra. Ele não consegue acabar com a pirataria. Porque aparece um cara na Rússia, aparece um cara em Cuba, aparece um cara na China, aparece um cara na África, que tem aquela informação lá no Pirate Bay, né? É isso aí. Então, aparece aquela informação e, tipo assim, eu não consigo destruir. Eu posso chegar no meu país e falar assim, cara, é proibido o BitTorrent aqui. E tem países, se eu não me engano, na Alemanha, se você... O pessoal meio que faz um rastreamento lá e vai atrás das pessoas que estão usando o serviço de BitTorrent, vão na casa e multa, é negócio pesado mesmo. Aqui no Brasil não acontece, né? Então, o que acontece? Então, mas no fundo, o governo não consegue coibir esse tipo de ação. Porque é impossível. Quando você vai lá, derruba um computador, aparece dois. Né? A China abre uma mineradora, depois os Estados Unidos, onde está com a energia mais barata, vai lá. O pessoal, uma época, abriu muita mineradora no Paraguai. Então, isso está tão espalhado, é a mesma base de dados que todo mundo tem uma cópia. Todo mundo tem acesso. É aberta. Ela não tem, tipo assim, eu não preciso dar senha. Eu não consigo acessar, Leandro, a base de dados do Banco do Brasil, a entender todas as pessoas que estão transacionando. Não, é uma base de dados fechada, é uma informação fechada. O Bitcoin não, é uma base de dados aberta, livre, todo mundo tem acesso a todos os dados e todas as transações existentes ocorridas desde o dia zero. Tá? Então, o que acontece? Eu precisava de um modelo que eu pudesse fazer essa transação de forma que eu pudesse persistir sem que eu fosse atacado pelos governos. E realmente eles têm tentado de tudo derrubar o Bitcoin. E agora eles estão tentando regular porque eles descobriram que eles não conseguem derrubar. Eles não conseguem acabar com a tecnologia, eles não conseguem proibir. A tecnologia está muito bem pensada para que não seja atacável, ela não seja facilmente destituída por um governo. O que acontece? Fica difícil para as corretoras. Quando eu tenho que fazer uma transação que eu saio de Bitcoin, vou para real, e eu tenho uma entidade centralizada que faz isso, que deposita na minha conta no Pix, eu deposito no Pix lá para ele, o que acontece? Eu entrei num nó da rede que é centralizado, e esse ponto é vulnerável, tá? Então, é esse histórico. Eu queria criar uma espécie de um dinheiro digital que eu pudesse persistir e fosse além dos governos, e fosse mundial, e não tivesse vamos dizer assim, uma jurisprudência, não jurisprudência não, jurisdição. Não tem uma jurisdição Bitcoin. Se eu tiver um nó rodando na Lua, funciona. Você entende? É uma coisa meio louca. Se tiver um nó rodando em Marte, funciona. Não tem um dono, não é do mundo, não é do país, não é dos Estados Unidos. Né? É uma tecnologia que foi pensada. Então, ela foi evoluindo em 2009, né, muito impulsionado pelo que aconteceu na quebra de 2008, salvando os bancos lá, imprimindo mais dinheiro e salvando a farra do subprime. O pessoal encontrou ali o motivo e criou o tal do Satoshi Nakamoto lá, que é uma pessoa oculta, ninguém sabe quem é, né? Ele criou, colocou um pseudônimo, já era um hacker, né? Fez o pseudônimo, criou um artigo e começou a recrutar gente para programar esse software. E ele foi construído com software livre. Então, hoje, qualquer pessoa pode ir lá, revisar o código e até sugerir alterações. É muito difícil alterar o código do Bitcoin, mas isso é um outro problema que é bem técnico. Mas eles criaram uma ideia. A outra coisa do porquê do Bitcoin é que eles tentaram resgatar a ideia da escassez. Hoje as nossas moedas não são escassas, elas vão sendo imprimidas, vão crescendo, o governo precisa de dinheiro, vai lá, imprime mais, banco precisa, vai lá, gera, banco cria dinheiro hoje no sistema fiduciário, né? O cartão de crédito, você vai lá, gasta, aquele dinheiro não existe, você acabou de criar dinheiro, né? Então tem uma coisa assim meio infinita. O Bitcoin ele foi criado numa ideia de ser finito, então existe uma quantidade fixa de Bitcoins que vai ser criado. E ela é reforçada pelo código, que é 21 milhões de Bitcoins. Tá? A gente já está muito próximo disso, mas não vamos chegar, eu acho que a gente não vai estar vivo quando chegar a minerar o último Bitcoin. Então essa ideia de escassez é como se eu fosse simular o ouro. Ouro é escasso?
ele é difícil de você minerar, é difícil de você, né, colocar mais em circulação. Quando coloca em circulação, os bancos já vão lá, né, faz um lingote, guarda. Então é uma coisa assim que não existe uma crescente, ele não tem uma grande abundância, uma quantidade. Eu não posso decidir do nada dobrar a quantidade de ouro, né? É muito lento esse processo de criação de ouro. Então ele tem um valor, né? E o Bitcoin ele tentou simular isso de forma no software, tá? Fazendo isso, ele possibilitou a primeira moeda digital, tá? Falei. Alguém que for com uma dúvida, faz sentido para vocês isso? Ficou mais confuso? Alguém tiver aí? Paulo, o que você sentiu aí desse primeiro impacto? Perfeito. Eu tô tranquilo. O Eric colocou ali tranquilo também. Eu acho que foi um desencadeamento, uma organização do conteúdo aí que ajudou demais. Tá? Então a gente chegou aqui até o porquê, né? O que é o blockchain a gente vai falar melhor, a gente vai entrar em aspectos técnicos, porque ele funciona, porque ele não funciona, mas a ideia é essa. Então, como é que eu vou além dos governos, né? E tem uma possibilidade. Então, às vezes, o Bitcoin foi muito atacado por isso, né, pelos governos, como sendo uma forma de lavagem de dinheiro, uma forma de evasão de divisa, dos traficantes usarem e tudo mais. Na verdade, é muito mais fácil eu traficar droga vendendo em reais, em dólares, tal, do que em Bitcoin. É muito mais fácil eu lavar dinheiro com um posto de gasolina, uma coisa assim, né, que a gente escuta aí no Brasil de vez em quando. Então, o pessoal sabe fazer a coisa, né, sabe lavar dinheiro pelos meandros do sistema. O Bitcoin ele é aberto, a base de dados é aberta, todo mundo sabe o que está acontecendo ali. O problema é que ninguém pode controlar o que acontece ali, é isso que deixa a galera brava. Então, e a ideia é que cada pessoa passasse a ser o seu próprio banco. Hoje eu tenho que fazer ali uma intermediação interbancos para trafegar pelo Pix, né? Pix facilitou muito, o Pix é uma coisa genial. Mas, o que acontece? O Bitcoin, você tem que ser o seu banco. Né? Você tem que ter a custódia. A ideia é essa, que você tenha controle do seu dinheiro. A mesma coisa, você pegasse o dinheiro e botasse na sua carteira. Você não vai sair na rua aí com R$ 1.000.000 no bolso. Né? Você talvez vai pegar e vai contratar um carro forte, uma galera armada, né? Então, Bitcoin é a mesma coisa. Talvez você tenha que entender que você sendo um banco, você vai fazer o que os bancos fazem, né? Colocar segurança, colocar cofre e tudo mais. Tá bom? Então, vamos passar para a próxima e ver o que eu pensei para vocês em seguida. Vamos lá. Então, blockchain, de maneira simples, é apenas um livro contábil distribuído, onde se registram todas as transações e assinaturas que garantem que os recursos enviados pertenciam ao dono anterior. Tá? Então, basicamente, um ledger, né, um livro contábil em inglês, tem ali, Alice tem 5.3, Bob tem 100, Frank tem 700, Carlos tem 3, Jane tem 1.3, Charlie tem 4 ponto alguma coisa, Scott tem 0.000000001, isso é importante porque às vezes a galera não sabe que eu posso negociar bitcoins em até 8 casas decimais, eu não preciso mandar um bitcoin inteiro que está custando R$250 mil ou mais, não sei o valor de hoje, mas essa é a ideia. Então, o que é o blockchain? É um livro contábil. Eu vou falar bastante Bitcoin, mas pense, muitas criptomoedas simplesmente replicaram o mesmo modelo. Todos eles têm quase a mesma base financeira. Quando eu falar de financeiro eu tenho um identificador único, né, como se fosse um identificador. Às vezes você vai ter uma conta no Gmail, então você tem lá o identificador. Meu Gmail lá é lbiazão@gmail. Esse é o meu identificador único, que significa que é o meu e-mail. O que garante que aquele e-mail é só meu? A minha senha. Se alguém roubar minha senha, vai acessar meus e-mails, certo? E aqui vai funcionar mais ou menos a mesma ideia. Mas o que é? Um banco de dados de livro contábil que não é centralizado, ele é distribuído. Todas as informações estão abertas, livres, replicado em milhares de computadores no mundo inteiro, certo? Olha lá, hoje já falou aqui, já atualizou. Hoje um Bitcoin está 248.066,94. Esses dias eu fiz um teste, eu queria comprar só R$10 para ver se dava. E dá, viu, gente? Às vezes você compra R$10 em Bitcoin, você consegue, tá?
Galera, tem um site para ver a cotação da criptomoeda ao vivo, o Coin 360. Tem vários, tá? É o Coin Market Cap, tem um monte. Mas legal. Ficou livre aqui? Basicamente, blockchain, eu estou falando de uma base de dados, certo? É só uma forma de organizar uma base de dados num sistema de informática, que é diferente de um banco de dados centralizado. Certo. Então, o que significa que ele é distribuído de verdade? Isso quer dizer que eu tenho aqui um banco de dados central que está num servidor que pertence a uma entidade versus um banco de dados que está sendo replicado, copiado o tempo todo e atualizado em tempo real e espalhado no mundo inteiro. Então, eu não tenho dificuldade aqui do Brasil acessar o dado do Bitcoin, mesmo incluindo as transações que foram feitas na China, no Japão, na Lua, nos Estados Unidos, no Alasca ou em Cuba. Tá? E Venezuela é um dos países que mais usa criptomoedas, hein? Por quê? Porque a moeda deles falhou. Então, Bitcoin faz mais sentido para aqueles países onde a moeda falhou. Onde o sistema financeiro falhou faz muito mais sentido que nos Estados Unidos, por exemplo, porque o dólar é meio estável, a galera confia nele. Mas aquele, no Zimbábue, na Nigéria, na Venezuela, na Argentina, está fazendo muito sucesso. Por quê? Porque a moeda deles está falhando. E aí eles olham para o Bitcoin como uma proteção contra a desvalorização. Alguém aí de vocês, a Marli talvez, passou na época antes do Plano Real, que tinha que sobrou dinheiro, tinha que aplicar, não podia deixar dinheiro na conta, tinha que sair comprar, gastar logo, porque não valia nada no outro dia. Isso é uma das proteções que o Bitcoin pode fazer, tipo assim, proteger quando os governos falham, é uma forma de você proteger o seu dinheiro, manter o valor dele. Por quê, né? Porque ele tem a tendência deflacionária, a nossa moeda tem a tendência inflacionária. Porque ele é escasso, porque a galera perde chave, porque a galera, né? O Bitcoin ele tende a valorizar de preço, o real tende a perder valor. A Sara lembrou aqui que o Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial. É a segunda moeda. A outra moeda oficial lá é o dólar também. Então vamos lá. Por quê? E é isso que eu queria que vocês entendessem. Banco de dados distribuídos é uma cópia, todo mundo tem uma cópia igual. E aí mas como é que eu mantenho igual, mantenho integridade disso, né? Isso é um outro papo. Mas vamos lá. Mantendo a nossa linha de pensamento, é a mesma ledger, é o mesmo livro contábil que está sendo clonado, está sendo copiado e distribuído no mundo inteiro. É igual quando saiu lá o filme Tropa de Elite, todo mundo foi lá, criou o DVD ali, começou a copiar os DVD e passar para todo mundo assistir. É a mesma coisa. Tá? Só que é mais rápido, porque agora é online. Na época do Tropa de Elite, a gente ainda não DVD. Hoje a gente vê no Netflix, a gente vê nos outros sites aí que publicam ali online, streaming, né? Agora mudou. Então, pensa na base de dados desse livro contábil como streaming. Ele está online. Você consegue acessar ele. Então, beleza. Lembra que essa funcionalidade tem a vantagem, né, de proteger contra ataque, né? Porque a galera não destruir a moeda. Por que ela ainda durou aqui, está chegando 12 anos, já de vida, 11, 12 anos, e está ali resistente, está funcionando, e a galera está querendo saber mais. Por quê? Porque ela foi resistente a todos esses ataques, tanto de hackers querendo sacar dinheiro, nunca conseguiram fraudar a rede. Se você vai ouvir de fraudes em sistemas centralizados, em carteiras, ou seja, corretoras foram fraudadas, a rede nunca foi fraudada. Isso é muito importante. Então, a rede como tal, o sistema como tal, então, é muito robusto, porque ele é distribuído e porque ele tem uma certa segurança que a gente vai falar aqui a seguir. Então, o dono do recurso registrado nesse livro contábil, ele é representado por uma chave criptográfica. É por isso que é uma criptomoeda. Porque o dono, ele não é representado pela Alice, pelo João, pela Marli, pela Bruna, Vinícius, Cauana, Paulo. É uma chave criptográfica, tá? Então, essa chave criptográfica, ela tem uma particularidade. Ela tem uma chave pública, tem uma chave privada. A melhor forma de explicar isso, imagina que você tem, num banco, vários cofres, tá? E todos esses cofres têm um número. Então, vai lá, cofre do Banco do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cofres.
Só que, adianta eu saber o número do cofre? Eu preciso da chave do cofre, certo? Então, o dono da chave do cofre tem que guardar aquela chave. Quando ele for lá no banco, olha, eu quero pegar o que eu deixei na caixa 1, lá no cofre 1. Então, ele vai com a chave dele e coloca. Normalmente, os bancos têm, né, uma chave do cliente, a chave do banco, né, para garantir a segurança, né, que ninguém está abrindo aquilo numa hora errada. Os dois vão lá, abre o cofre e o cara consegue acessar, tá? Então, a chave pública é o número do cofre. Todo mundo sabe que existe o cofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez ninguém saiba quem é o dono daquele cofre. Mas todo mundo sabe que o cofre 1 é aquele. O pessoal chega lá com a chave do cofre 1, não adianta ele botar no cofre 2, não vai abrir. Tá? Então, quando eu olho o livro contábil, ele vai ter esses códigos meio malucos, assim. Vai ter uma chave hash lá, bem estranha, bem difícil de identificação. Ah, mas essa é o número do cofre, essa não é a chave do cofre. Tá? Então, só quem tiver a chave privada vai poder abrir o cofre. Então, diferente do livro contábil comum, as contas são representadas por uma chave pública criptográfica e não uma identificada, né, não a identificação do proprietário. Então, ela é pública, mas não é facilmente eu vinculo uma transação a uma pessoa, tá? Tem alguns serviços que estão fazendo isso aí para as polícias, para fazer alguns rastreamentos. É fácil fazer esse rastreamento, não é tão difícil assim, não. Quem tenta se esconder aí pode tomar um pouco mais de cuidado, que é fácil rastrear. Vamos lá, Daniel fez uma pergunta. As cold wallets também servem como uma forma de proteção? Daniel, sim. Só que cold wallet é uma coisa que a gente vai falar quando eu for falar de carteira, tá? Existem várias formas de carteira. Mas vamos deixar esse papo mais para lá? Tudo bem se a gente falar isso outro dia? Que aí vou entrar numa tecnicalidade aqui que eu acho que vai confundir muita gente, tá bom, Daniel? Beleza. Então tá bom, só isso aqui, só para garantir. Todo mundo tem acesso ao número do cofre e todo mundo tem acesso a todas as transações. Então vamos lá. Como é que eu faço uma transação, então? Aí que complica, né? Então, como garantir que o usuário é o real dono da chave? Porque não é uma chave de verdade, é uma criptografia, uma chave criptográfica, certo? Então, ele precisa ser o mantenedor da private key, que é a chave privada. Então, tá. Então, eu tenho a minha carteira, tá? Vou falar um pouquinho de carteira para deixar o Daniel feliz. Então, eu tenho minha carteira. O que é minha carteira? Minha carteira é um sistema, um software que guarda as chaves criptográficas, chaves privadas. Tá? Então, vamos falar que é uma carteira de Bitcoin, ela nunca vai guardar o Bitcoin. Ela é mais um chaveiro do que uma carteira. Tá? Mas deram o nome de carteira. Então, ela guarda a chave privada. Toda vez que eu tenho a chave privada, eu consigo da chave privada construir a chave pública. Tá? Então, eu consigo dar a volta. Ela fala assim, aquela conta que você está vendo lá, tá vendo o código numérico que ele chamou 1EQ, EQF, não sei o que, vai. Essa é que todo mundo sabe, é a chave pública. A privada ela é um pouco mais complexa e ela está guardada na carteira. Então, o que é essa carteira? O que é esse software? Esse é um software responsável por assinar uma transação. Tá? Então, só quem tem a chave privada pode ir lá e falar assim, é como se tivesse a chave do cheque, é como uma assinatura que você faz num cheque. Você tem que ir lá e falar assim, olha, eu sou o dono aqui, eu sou o Leandro, eu sou o dono dessa conta aqui, do número 1, e eu quero fazer uma transação aqui, tem R$1.000 aqui, eu quero transferir para uma outra conta, e eu vou lá e assino o cheque. Tá? Então, a minha assinatura é a prova de que eu sou o dono daquele cheque, né? O banco vai lá, confere. Certo? Só que isso é verificado de maneira criptográfica. Então, a assinatura, ela está tanto ligada à transação como está ligada à chave pública. Ninguém consegue construir a chave privada a partir da assinatura. Ninguém vai pegar a minha assinatura lá e de lá descobrir que a minha conta do banco é o caixa número 2. Não tem como. Sabe? É uma coisa diferente da outra. Mas essa assinatura prova de que eu era o responsável. Tá? Então, essa é uma parte importante da rede. Então, agora vamos... Opa, voltei para trás, é isso? Eu voltei para trás. Vou pegar o 10 aqui.
Muito bem. Então, aqui vamos nas tecnicalidades, certo? Então, toda conta de Bitcoin ou conta de uma criptomoeda, elas normalmente funcionam bem iguais, tá? Usam as melhores tecnologias de criptografia existentes, que são as mais resistentes a ataque e tudo mais. E o que ela pega? Para eu criar uma assinatura, eu preciso construir uma mensagem, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa na internet. Então, a internet, ela trafega por mensagens. Então, eu tenho a minha chave privada e eu falo lá, eu sou o Bob, da conta tal, eu quero mandar para a Ive, da conta tal, um total de 100. Então, essa mensagem vai no meu criador de assinatura, a minha chave privada vai no criador de assinatura, e eu crio uma assinatura e publico essa assinatura na rede. Então, eu publico essa transação. Então, a transação vai vir com a mensagem de onde vem, para onde vai, o total e a assinatura. Isso prova que era meu? Pode ser que sim, mas ninguém confia nisso. Tá? Bitcoin é um sistema baseado em confiança. Para confiar, todo mundo valida tudo. Ou seja, ninguém confia em ninguém. Certo? Então, não é só porque eu coloquei 100 nessa transação que eu tinha 100. Tá? Então, uma coisa é validar que a assinatura está válida. Então, da assinatura eu consigo chegar aqui à minha conta. Não, realmente, esse cara era o dono dessa conta. Essa assinatura era dono dessa conta. E ele está transacionando isso aqui. Esse é um primeiro passo. Tá? Para eu fazer uma transação. E eu registrar essa transação na blockchain. Então, toda transação registrada na conta, na livro contábil da blockchain, tem essa estrutura. Tá? Então, isso é uma transação única. Mas tem um problema. Certo? O maior problema do blockchain é o gasto duplo. Que me garante que eu não estou gastando o mesmo dinheiro duas vezes, sendo que eu estou clonando base de dados, estou fazendo cópia de informação. Né? A galera lá do Tropa de Elite perdeu dinheiro, né? Porque a galera estava clonando o CD. Que garante que eu não vou pegar o mesmo dinheiro e mandar para 3 pessoas diferentes? Né? Que me garante? Já que é um banco de dados distribuído. E esses bancos de dados distribuídos podem ter um delay. Um pode estar com uma informação, o outro pode estar com a informação defasada. Caiu a internet de um nó lá, ele não conseguiu fazer o download dos últimos blocos. Como é que fica? Né? E esse é o grande problema, ainda é um dos problemas a se resolver das criptomoedas. E você imagina que hoje em dia as redes de computadores estão ficando cada vez mais rápidas, transações mais velozes, cada vez... olha o que a gente está fazendo aqui. Eu estou na Colômbia, vocês estão provavelmente me vendo bem aí. Aqui eu estou pelo 4G, está funcionando para mim aqui, pelo menos está perfeitinho. Imagina alguém que está, né, num lugar estratégico, com uma velocidade de conexão incrível. Será que ele não consegue mandar uma transação, né, do Bob para a Ana, para o José e para a Maria tão rápida que ninguém vai perceber que era o mesmo dinheiro? Né? E aí, cara, ela começou a pensar, como é que eu vou fazer isso? Os computadores podem fazer isso. Então, eu não posso confiar numa transação só porque a pessoa disse que era o dono da carteira, falou que tinha 100 e mandou para mim. Eu preciso conferir. Eu preciso validar. Tá? E a única forma que eles encontraram de fazer isso é criar um delay. Olha que loucura, né? Criar um intervalo de tempo de validação que fizesse com que todo mundo parasse, respirasse, assim, mas deixa eu revisar isso aqui. Então, se hoje você vir falar que o Bitcoin demora 10 minutos para você fazer uma transação e hoje no meu cartão Visa é instantâneo, ou dá a impressão de ser instantâneo, que é feito em milésimos de segundos, é verdade. Por quê? Porque a transação, por mais que ela tenha sido executada, ela ainda não foi conferida. Né? Eu estou mandando dinheiro, esses dias eu estava mandando dinheiro da Colômbia, do Brasil para a Colômbia, e aí o pessoal lá, eu faço a transação, faço quanto que é a cotação e mando. Aí eu vou lá, faço o pagamento, deposito um TED, o pessoal espera para conferir se o dinheiro caiu na conta mesmo, não é porque eu falei que fiz, não, porque a galera manda dinheiro, não, eles conferem. E aqui é a mesma coisa, tá?
Então, esse é uma das maiores problemas do Bitcoin. Então, por isso que ele não consegue ser uma coisa, ele não consegue ter transações instantâneas. Não é para você ir sair comprar um cafezinho, porque imagina, se entrar na fila para pagar, você paga, espera 10 minutos, cara, senta aí. Daqui 10 minutos eu vejo se você realmente pagou essa transação ou não. Então, não dá, né, gente? O mundo real não é isso. Mas, pô, mas não era para ser uma moeda, né, para substituir o dinheiro? Pois é, mas tem alguns benefícios, né, que é a descentralização, que é uma moeda que não é controlada pelos governos, que é mais livre, mas eu tenho que fazer isso funcionar, porque ela está funcionando no meio digital. Eu não posso simplesmente clonar dinheiro e distribuir. Então, esse é o maior cuidado que tem que se fazer com criptomoedas, tá? Principalmente quando a gente está se tratando de custódia. Vamos lá. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar as transações. Então, eu preciso ter uma ordenação bem clara das transações, certo? Qual transação aconteceu antes? Porque, vamos lá, eu sou o Bob, né? Você está vendo ali o Bob, e ele está fazendo 3 transações. Vamos imaginar que o Bob tem 40 Bitcoin. Só para simplificar, tem 40 nessa conta. Aí ele faz uma transação de 35, ele faz uma transação de 1 e faz uma transação de 15. Deu 51 na minha conta aqui. Então, pode ser que a Jane receba, que o Jim receba e fale assim, mas, cara, você não tinha 40. E que o Victor fala, cara, essa conta tá zerada. Só que se o cara for rápido o suficiente e mandar ao mesmo tempo lá as 3 transações, quem recebeu primeiro? Quem recebeu primeiro se o milésimo de segundo é o mesmo? Né? Esse é um problema. Tá? Então, eu preciso da validação. Então, a validação ela vai fazer o quê? Eu preciso ordenar os blocos, eu preciso pegar as transações, consolidar elas, vamos dizer, numa página do livro contábil, que seria cada bloco, e só quando eu confirmar essa transação nesse bloco, distribuir na rede, e todos os nós, ou pelo menos 6 deles, confirmarem que esse bloco é ok, ele não tem dinheiro gasto duplo, né? Não tem ninguém fraudando, ele está respeitando todas as regras do sistema, e aí eu falo, essa é uma transação válida. Isso pode demorar, tá? Demora em média 10 minutos, mas teve casos que eu já fiz transações de demorar um dia. Por quê? Porque esse bloco é pequeno, às vezes tem muita gente fazendo transação e não cabe. E aí os mineradores vão escolher quem? Quem pagar a melhor taxa. Olha que loucura. Então pode ser que eu faça uma transação e a galera nem queira colocar ela no bloco porque eu estou pagando muito pouco. Eu sou muito muquirana, coloquei uma taxinha muito pequena na transação e o pessoal vai preferir quem está pagando mais. E quem tiver prioridade que a transação seja registrada no livro contábil vai pagar uma taxa maior, vai acelerar o processo e eu vou ficar na fila. Um dia que der lá uma desafogada e minha transação entra. Por quê? Porque agora faz sentido, naquele momento não fazia. Então pode ser que a transação fique represada. Mas isso é uma das formas. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse delay. E esse delay faz com que as pessoas não consigam fazer essas múltiplas transações, esse hackeamento gastar 2 vezes. Não, eu só confio na transação quando ela for realmente confirmada, tá? No blockchain. Essa foi mais técnica, galera. Alguém tá perdido aí? A Marli tá com uma cara de dor de cabeça ali. Tá perdida, Marli? Tem alguma dúvida? Não, é muita informação, viu, Leandro? Estou tentando assimilar tudo e fico imaginando, né, esse processo acontecendo. Imagina tudo isso acontecendo de forma concorrente no mundo inteiro, todo mundo tentando fazer a mesma coisa, tá? Então, como é que eles fizeram? Mas aí vem a sacada. Como é que eles fizeram para conseguir implementar esse delay na transação? Essa foi a grande sacada. Foi assim, putz, se tem esse problema da galera ter essa velocidade na rede, poder gastar esse dinheiro 10 vezes, às vezes, né? E fraudar o sistema não ia estar de pé hoje. Então, ele não foi fraudado, tá? Existem ataques de gasto duplo, existem, mas serviços que não esperam que a transação seja validada.
Mas o que acontece? O que eles fizeram? Eles criaram um sistema de delay, né? Eles falaram assim, vamos esperar uns 10 minutos para cada bloco ser gerado. E assim, todo mundo pode fazer as transações, a gente pega esse monte de transação, valida, coloca no bloco e garante que aquilo é válido, tá? Então, vamos lá. E aí criaram esse tal de minerador. Olha que legal os mineradores aí. O que é minerador? O que é mineração, né? O que os caras inventaram? Eles inventaram que para você construir um bloco, você tem que encontrar uma espécie de um número de letras, uma quantidade de números de letras, que chama hash code, que siga uma regra. Só que é difícil acertar esse cara. E ele normalmente é calculado em cálculos matemáticos randômicos. Tá? Então, vou lá e forço, fico chutando números que chegam naquela regra. Quando eu chegar naquela regra, o que ela tem que dizer? Ela tem que ser condizente com o bloco anterior, tem que ser condizente com todas as transações que eu vou colocar no bloco, e tem que seguir uma regra. Eu tenho que encontrar lá uma quantidade de zeros específicas. Então, é uma complicação. Então, mineração nada mais é a prova de trabalho que você colocou esforço para encontrar esse hash number. E a rede está programada para que esse hash number seja encontrado a cada 10 minutos. Se a galera começar a colocar mais poder computacional e esse código começar a ser quebrado mais rápido, a rede se atualiza, colocando mais dificuldade no algoritmo para que ele volte a demorar 10 minutos para encontrar esse código. Então, o minerador é um cara que comprou um software, hoje em dia é um hardware, né, específico para fazer só essa conta, ou seja, uma máquina de mineração dessa, ela é específica, ela é um processador só para fazer esse tipo de cálculo de hash para você encontrar. O cara que encontrar esse código, ele vai ter que fazer, por isso que é prova de trabalho. Trabalho é o esforço de energia elétrica e poder computacional que o cara colocou para encontrar esse código. O cara que encontrar esse código, ele ganha uma recompensa. E essa recompensa, uma época, era como 50 bitcoins. Imagina hoje, um bitcoin valendo 50 mil dólares. Opa! Então a galera coloca muita máquina chutando esse número para tentar encontrar esse número, porque o cara que encontrar esse cara primeiro, ele ganhou na loteria, vai pegar esse prêmio e a primeira transação do bloco é a carteira do minerador e o novo Bitcoin minerado. Tá? Então ele recebe uma recompensa para fazer esse trabalho. E é esse esforço computacional que garante a segurança da rede, porque esses caras não só estão implementando esse delay através de encontrar esse código, como eles estão validando que todas as transações estão sendo feitas sem ocorrer o gasto duplo. Henrique levantou a mão ali, manda bala, manda pergunta. Eric, perdão. Pode abrir o microfone. Tava ligando aqui. Não, eu queria compartilhar que eu tive uma experiência. Eu montei uma rig de mineração. Legal. Mas não estava compensando para mim. Peguei a RTX, mas a conta de luz e o gasto todo não estava compensando, né, com o lucro que eu queria. Daí eu acabei vendendo. Mas foi interessante. Eu aprendi um pouco mais. Assim. Então, para você ver, então, é um negócio isso aqui, tá? Então, a galera que faz esse trabalho hoje, né, são empresas, eles compram muitos computadores, isso aqui consome muita energia elétrica, isso gera muito calor, tem que ter um sistema de refrigeração, tá? As máquinas esquentam, dão pau, aí você tem que ter alguém para lá e manter aquele negócio rodando, tá? Ser minerador hoje é um trabalho, não é um trabalho simples, tá? É uma empresa que você precisa montar para você poder competir nesse mundo. Se esses caras são o que garante que as transações são válidas, são seguras, não tem gasto duplo, e eles recebem uma recompensa por isso. Tá?
Só que isso é uma competição, né? O Eric entrou ali, você vê, ele entrou com uma máquina ali, criou, e a competição, ele descobriu que a competição era injusta para ele. A energia elétrica no Brasil é muito cara, e conta de luz não dava, e aí você faz as contas, é um negócio que é inviável. Então, por que na China a energia é barata? Por que no Paraguai? Porque o Paraguai compra energia grátis nossa, né? Então, a galera acaba encontrando esses lugares de energia barata e locais frios também. Às vezes, local que eles metem numa caverna, que já é um lugar gelado, então o cara não tem tanto que gastar com ar-condicionado, sabe? Mas o que isso quer dizer? Isso criou toda uma linha de negócio também no mundo inteiro. Só que esses caras não só fazem isso, eles garantem que a regra de negócio implementada no código não mude facilmente. Essas mineradoras não só geram os blocos, elas têm poder de voto na mudança do software. Então, assim, porque o cara criou lá um limite de 21 milhões de Bitcoin, né? E o que garante que isso vai continuar? Garante que para você mudar, você precisa criar um consenso na rede, criar não sei quantos blocos sequenciais, que às vezes dura 6 meses de votação, criando blocos. Se 90% dos mineradores aprovarem a atualização do código, ele passa a valer, senão a regra de negócio fica anterior. Então é muito difícil mudar o software. Ele não é igual a gente recebe aí todo dia, toda semana vem uma atualização do Instagram aí, do WhatsApp, né? Por quê? Porque é fácil, é centralizado. Aqui não, descentralizado, fala assim, você não vai mudar essa regra de negócio. Todo mundo está validando numa regra. Se mudar a regra, todo mundo tem que se colocar de acordo, os caras vão lá, publicam, vocês estão de acordo, vamos tentar essa mudança? Aí vai lá, os caras colocam no software lá, junto com o bloco, a gente está tentando mudar aqui uma vírgula aqui, todo mundo está de acordo? Aí todo mundo tem que concordar. E dá um trabalhão. Se você implementar uma ideia que não é legal, que a galera não aceita, simplesmente não acontece, tá? Então, isso é uma das coisas. Então, tudo isso faz parte do blockchain, tá? Construir essa estrutura de segurança faz parte do blockchain. Por quê? É a forma que o pessoal encontrou fazer isso funcionar. Então, como é que eu garanto que uma transação aconteceu? Né? Primeiro, eu preciso mandar ela para a rede. Segundo, ela precisa ser colocada num bloco. Quando ela entrar num bloco, o que vai acontecer? Sempre que o minerador encontra o bloco, encontra lá o hash, o que ele vai fazer? Ele vai parar toda a mineração que ele estava fazendo, vai parar toda aquela busca de código randômico, e imediatamente ele vai construir o bloco e publicar na rede. Assim, vai fazer a distribuição para todas as outras bases de dados. Olha, encontrei o bloco aqui. Ele faz um broadcast e fala para todo mundo, esse bloco é meu. Porque quem encontrar primeiro fica com a recompensa, lembra? Então, ele tem que fazer aquilo o mais rápido possível. O que os outros mineradores vão fazer? Fala assim, nem a pau, Juvenal, deixa eu validar se você está realmente, você seguiu as regras, se você não criou uma conta sua aí, botou mais Bitcoin. Então, todo mundo vai validar se o trabalho que ele fez está correto. Ninguém confia que ele publicou um bloco, aquele bloco está correto. Todo mundo vai validar ele, porque se tiver errado, eles rejeitam aquele bloco e todo mundo continua buscando o próximo hashcode para publicar o bloco corretamente. Então, existe um incentivo para a pessoa ser honesta. Porque não adianta ela tentar burlar o código e criar um bloco com um monte de fraude, com gasto duplo, com criação de moeda do nada. Porque os outros nós da rede vão falar assim, não, filho, aqui não. Esse bloco é inválido, rejeita, vai para o limbo e todo mundo volta a minerar e construir o bloco novamente. Aquele bloco é rejeitado na rede. Então, o cara não só perdeu a oportunidade de receber a recompensa, como todo mundo começa a olhar para aquele nó e fala assim, esse cara está tentando criar uma fraude. Aí começa já a criar ali uma fraude. Então, quando todo mundo recebe, está tudo ok, eu começo a publicar na rede as confirmações. Então, eu preciso de pelo menos 6 confirmações na rede para garantir que essa transação foi ok. Então, é um processo muito lento para fazer uma transação Bitcoin, tá? Mas vamos lá, se é lento, por que eu vou fazer esse trabalho todo? Por que eu não vou me dar o trabalho? Né? Eu vou usar Pix.
Vou usar ali o cartão de crédito da Visa, Master. Vou usar meu cartão de débito, vou usar dinheiro. Ninguém rejeita dinheiro. Às vezes o pessoal não tem troco, mas... Por que eu vou usar isso aqui? Isso aqui a princípio foi pensado para ser uma moeda digital, para ser um dinheiro digital. Mas no fundo, não é isso que ele está fazendo. Isso aqui é uma coisa que você vai usar, assim, se você quiser comprar uma barra de ouro, uma grama de ouro hoje, alguém sabe como é que faz? Paulo, já sabe como é que vai comprar ouro? Alguém? A gente não tem, né? No Brasil, a gente não tem essa cultura, não. Quer falar alguma coisa aí? Não, eu não faço a menor ideia. Né? Então, se você quiser comprar ouro, você vai ter que colocar seu CPF, fazer um cadastro, ser aprovado, a compra de ouro vai ser mandada lá para o Banco Central para saber que você é detentor de ouro. É um compliquê que você não tem ideia. Mas por que alguém compraria ouro? Né? Porque ao longo de mais de 5 mil anos foi comprovado que é uma das coisas que preservam valor, não importa se eu estou numa crise ou se eu estou, né, num momento de bonança. Pode ser que hoje o ouro esteja mais barato que o ano passado, mas a ideia é que ao longo do tempo ele preservou valor. Então a galera acredita que o Bitcoin, por ser escasso, por ter essa escassez construída no seu código, ele protege o valor do seu recurso. Então, se você... Quem aqui já passou por uma crise econômica brava? Paulo, qual? 2008? Bom, eu fui criança na década de 80, né? Então, a década de 80 foi a década da hiperinflação, a década perdida aqui no Brasil, né? Nossos pais recebiam um salário, eles tinham que ir imediatamente no supermercado, porque se deixasse para outro dia, você não conseguia comprar mais nada. Porque a moeda perdia valor, assim, quase instantaneamente, né? Tinha um problema da inflação inercial e tudo mais. E é de 2008, né? A 2008 eu estava um pouco mais vacinado. Mas a da década de 80 foi particularmente cruel, com a minha família, pelo menos. Então, se você olhar na história, a gente tem uma crise a cada 10 anos. Se a gente olhar, a cada 10 anos a gente tem uma crisezinha. É a crise asiática, é a bolha do .com, né, a crise do subprime. O Brasil, né, a gente vive em crise. A gente nunca sabe exatamente quando que a gente saiu dela, quando a gente entrou nela. Né? A gente não tem essa percepção. Mas essas economias são cíclicas. Elas são cíclicas. E tem vários estudos comprovando isso. E existe algum momento que acontece uma crise de 1929. Tá? Quebra geral, assim, a galera realmente começa a perder emprego, começa a ter uma coisa profunda, assim, né? Desde de 29, se eu não me engano, ela durou 30 anos para se recuperar, é uma coisa, assim, impressionante, né? Misturado com guerras mundiais, então imagina, né? Acontece que o Bitcoin, ele é essa ideia de você simular um ouro, mas que não tenha tanto controle por partes estatais, que você possa ser o seu banco, que você possa ali pegar um dinheiro que realmente preserve e cresça de valor no futuro, porque comparado com as moedas fiduciárias, que são inflacionárias, ele tem a tendência a ser deflacionário. Então, em 12 anos, ele nunca parou de subir. Pode ser que alguém aqui comprou ele a $64 mil e agora fala, não, mas eu perdi dinheiro. Só que se você olhar o histórico dele, ele nunca parou de subir. Só que ele é muito volátil. Né? De valor, ele é muito volátil. Então, e essa é a ideia aqui da blockchain. Ela permitiu que a gente pudesse criar uma moeda resiliente a ataques centralizados, resiliente a ataques hackers, resiliente a, né, toda essa estrutura. E permitir que eu fizesse uma transação rápida se eu estiver pensando uma transação entre vários países. Se quiser mandar um dinheiro lá para alguém no Japão, é muito mais rápido do que fazer um SWIFT. É lento. Né? Fazer uma transação internacional é lento. Bitcoin não. Pode ser rápido nesse caso. Né? Se eu quiser comprar uma casa e mandar uma grande quantidade de valor, putz, é uma taxa gigantesca.
Estou fazendo uma transação aqui, coisa de R$ 5.000 de taxa. Se eu tivesse uma forma de evitar essa taxa, o Bitcoin é uma forma de você evitar essa taxa. Pode ser que uma transação seja cara por $5, $10, $20 uma transação. Mas se eu estiver pensando numa transação que vai custar R$ 5.000, está barato. Né? Então, para volumes maiores também faz muito sentido. Tá? Então, ela tem uma estrutura que é baseada na confiança. Então, toda essa estrutura tecnológica já existia há muito tempo. Mas só em 2009 alguém teve a ideia de juntar criptografia com BitTorrent, com um sistema monetário, com ali um livro contábil e fazer isso funcionar. Né? Também a questão do hash. Vamos lá, estamos acabando, gente. Deixei vocês com dor de cabeça, eu tô achando aqui. Então vamos para acabar aqui, vamos fazer um resumão. Então, como é que funciona? O cara A quer mandar dinheiro pro B, certo? E a carteira dele normalmente é uma coisa tecnológica. Por mais que eu possa ter uma cold wallet, uma coisa de papel, mas a gente vai entrar nisso mais para frente, tá? Ele normalmente usa um software. Esse software tem que existir, por quê? Porque eu preciso mandar na rede de computador essa informação. Então ele manda essa transação assinada lá, né? Eu quero mandar dinheiro de A para B, a quantidade e a assinatura. Essa transação, ela vai ser em algum momento representada no bloco. Quando? Depois que ela foi minerada e confirmada, certo? Quando ela foi minerada no bloco, esse cara vai pegar e propagar esse bloco para a rede. Então o bloco é transferido para todos os nós. Então, todos os nós têm essa característica. Eu mando para o nó mais perto, o nó mais perto manda para o outro nó mais perto. Então, faz um efeito de rede rapidamente. Todo mundo tem essa cópia, ou essa folha do livro contábil. Né? Vamos chamar assim a folha do livro contábil. E aí todo mundo tem essa transação. O que todo mundo vai fazer quando eles receberem essa transação? Todo mundo vai atestar se as transações é válidas. Ou seja, ninguém confia no que está sendo publicado. Então, sistema baseado em confiança. Confiança como? Porque ninguém confia em ninguém. Então, todo mundo valida o que todo mundo está fazendo. Tá? Então, o bloco é adicionado em cadeia, que confere um registro, né, idôneo e transparente na transação. E o dinheiro é movido de A para B. Então, a hora, se eu der uma revisada no livro contábil, vou saber, o dinheiro não está mais de A, agora está em B, e aquele A não pode mais gastar aquele dinheiro pela segunda vez, porque agora é de B. Tá? Esse é o resumo de hoje. O que era esse sistema de dados e como é que isso funciona. E eu queria aí abrir para perguntas, porque foi muito monólogo hoje aqui. Eu acho que eu queria mais interação. E aí está aberto a perguntas. Muito bom, Leandro. Cara, fica tranquilo. Esse olhar atônito nosso, assim, velho, não é dor de cabeça, não. É porque, no meu caso, pelo menos, né? Assim, é um mundo que está acontecendo, né? E a gente, pelo menos o pessoal mais velho, assim, eu não sou tão velho assim, né? Mas eu não sou tão novo quanto a molecada que está aí. A gente leva um tempo para se habituar com as coisas do mundo adulto, né? Então, entender o que é moeda, como ela circula, de onde que ela vem, né? Tudo isso leva um tempo. E quando você passa a entender, você tem uma sensação de ganho. Fala, puxa, eu estou entendendo o que é esse tal de mundo adulto. E, de repente, as criptomoedas, né, estão bagunçando todo esse alicerce que a gente mais velho construiu e colocando um outro alicerce no lugar, né? E a sensação de que essas coisas estão acontecendo e que toda aquela noção de como que o mundo era ordenado, como que o mundo era construído e constituído que a gente tinha, ela é desfeita. Então a gente fica meio atônito, é só isso. É só isso. Mas foi excelente, foi na medida, perfeito. Assim, acho que não poderia ter uma introdução melhor do que essa. E o Eric já tem uma pergunta aí. Vamos lá, Eric, manda ver. Manda bala, Eric. Então, primeiro elogiar aí, foi muito bom. Eu nunca tinha adentrado assim, nunca tinha ouvido alguém falar tão bem do assunto. Esclareceu bastante coisa para mim. E eu queria saber qual que é a diferença o que é o stablecoin, na verdade. Qual que é a diferença do Bitcoin ou das outras criptos que tem aí no mercado? Tá. Basicamente, o sistema financeiro de todas elas é baseado no Bitcoin, na ideia do Bitcoin. E aí alguns deles vão tentar implementar a tecnologia de maneiras diferentes.
tá? O que eu expliquei hoje aqui, tá? É o blockchain como centro. Eu falei um pouquinho de carteira, eu falei um pouquinho de prova de trabalho, tá? Existem outros que não usam prova de trabalho. Existe hoje no mundo uma preocupação, né, que a gente está emitindo muito carbono e tudo mais. Existem outras formas que não consomem energia, né? O Vitor ali, o da Cruz, perguntou em relação à mineração para encontrar aquela sequência totalmente aleatório, por exemplo, pode demorar 10 minutos ou dias, é totalmente aleatório. Só que, o que a galera faz? Eles separam os pedaços de trabalho, em chunks de trabalho, e vão distribuir. Então, você pode pegar uma mineradora e colocar no que eles chamam de uma piscina de mineração. Aí distribui, esse trabalho é distribuído, então é feita uma computação distribuída para encontrar essa resposta. Tá? Mas tem muita gente competindo, tem várias piscinas competindo por isso. Então, na verdade, é milésimo de segundo chutando o número para ver se dá certo a conta. Tá? Uma vez encontrada aquela conta, é muito fácil validar se aquela conta está certa. Mas ela é muito difícil encontrar aquele hash. Uma vez com aquele hash, você facilmente valida que ele está correto. Mas é muito difícil chegar nele, é totalmente aleatório. Então, às vezes, tem muita gente que joga poder computacional no lixo porque não vai encontrar. Ele vai ficar o tempo todo tentando encontrar o código mais rápido, tá? Mas voltando à pergunta do Eric, a gente vai falar mais adiante, tá? Do que são a diferença, tá? Eu quis aqui explicar o que é blockchain, o que é o livro contábil, o que é, né, computação distribuída, por que faz sentido, né? Por que tá fazendo esse burburinho todo. Mas principalmente é uma das formas, né? Se você pensar, todo mundo copiou a ideia um pouquinho. Se pegar na ideia do blockchain, quase todos usam a ideia do blockchain. Talvez eles implementem esse livro contábil distribuído em blocos de maneira diferente. O encadeamento é diferente, usa um algoritmo matemático diferente, ou usa o que a gente chama de prova de participação. E a prova de participação? Participação é assim, eu fui minerador uma época de Dash, eu tive um Masternode Dash. O Dash tem duas formas de minerar ao mesmo tempo, ele tem a prova de trabalho e tem o que a gente chama de stakeholding, né, que é o cara que trava uma quantidade de moedas lá, e por travar lá, ele passa a ser como um sócio daquele negócio. E aí, eu presto alguns serviços para a rede, mas eu também recebo uma recompensa por travar aquilo lá. Gera uma poupança, gera mais deflação, né? Então tem todo esse benefício. Mas tem outros tipos, tem os que o blockchain registra um contrato. Então hoje você vai registrar um contrato onde? No cartório. Então algumas blockchains, o que elas vão registrar na blockchain? Um contrato eletrônico. Tá? E aí, por exemplo, o mais conhecido é a Ethereum. Aí depois está vindo as concorrentes todas, né? Cardano, tem um monte. Né? Tem os próprios clones da Ethereum, né? Ethereum Classic e tudo mais. Eu não conheço todas as tecnologias. Mas a ideia aqui era explicar o que é blockchain. E nessa blockchain nada mais é que um banco central, é um banco de dados distribuído. E em cada bloco que eu coloco, eu posso colocar qualquer coisa. No Bitcoin, a maioria da informação é só transação. Dá para colocar mais informação lá? Dá. Tem gente que registra o nome da filha, tem gente que tem uma parte do bloco lá que você pode adicionar uns dados lá. Né? O primeiro bloco que o criador Satoshi Nakamoto minerou tem uma informação lá, uma crítica política. Você pode colocar um texto lá no bloco. Então é uma base de dados. Ela não é uma base de dados assim que você pode colocar qualquer coisa, ela tem um limite. E algumas dessas bases de dados guardam contratos. Esses contratos podem ser executados em cláusula. Não queria me adiantar muito nessa parte não, mas a gente vai falar mais disso mais adiante, tá, Eric? A gente vai falar de outras formas, assim, para a gente não se estender muito. Outras perguntas? Marli? O que você entendeu aí? O que você não entendeu? Eu quero saber. Fiquei curioso. Nossa, Leandro, é complicado, pelo menos assim para mim, né? Estou tentando entender e tentar perceber como é que isso funciona. Então, assim, a maneira de funcionamento, né, do processo
que eu ainda fico na dúvida. Mas é como você falou, é uma rede e que, na verdade, ela fica... você não tem controle sobre ela. Então, você tem que responder às regras de negócio criadas nela. Vou te mostrar por que você não entendeu. Você sabe como é que funciona o Pix? Você entende toda a tecnologia por detrás do Pix? Não, eu só entendo aquilo que eu uso. Que é se funcionar, você está feliz, né? Não é? Nossa, se funcionar, você está feliz, né? Exatamente. Bitcoin é a mesma coisa. Para a maioria dos usuários, se funcionar, está tudo bom. Tá? Ela tem um pouco mais de problema, porque no Pix você não tem a custódia do seu dinheiro. É o banco que está lá com seguranças e cofres guardando o seu dinheiro. No Bitcoin, quando você vai trabalhar ali na carteira, tem hacker tentando entrar no seu celular, no seu computador, e é isso que complica um pouco, tá? Mas no fim das contas, o que você quer? Se você quiser fazer uma transação de uma pessoa A para B, você quer simplesmente que você vai lá, clique, seleciona a pessoa B, você vai olhar o seu saldo, vai confirmar colocando a sua senha, mandar send, e que aquela transação chegue na pessoa, e que ela chega daqui de 10 minutos a 1 hora, fala para você receber. Não é muito diferente do processo bancário. Não, a diferença é que ela está fora do sistema. Isso. Está fora do sistema global, não segue as regras de ninguém. E quem quer impor regra não consegue. É a única diferença. A regra foi criada por software e o software é muito difícil de atualizar e ninguém consegue. Tipo assim, para mudar essa regra, certas regras não vão ser mudadas. Não dá. A gente tenta melhorar a tecnologia, por exemplo. Imagina que chega um computador quântico e começa a quebrar a criptografia. Eu vou precisar evoluir a tecnologia, não vai dar para ficar com a criptografia que agora eu quebro em 5 segundos e fraudo todas as carteiras do sistema. Certo? Então a tecnologia ela precisa evoluir. Isso pode acontecer, Leandro? Pode, mas a gente tem que entender que quando isso acontecer, a tecnologia vai ter que evoluir. No momento que for possível isso, alguém já vai pensar numa outra tecnologia criptográfica que seja resistente a isso. Né? A primeira criptografia que foi criada nas guerras, hoje, se alguém tentar usar ela hoje, vai ser meio facilmente quebrada, entende? Então, ao longo do tempo, a tecnologia foi evoluindo e a mesma coisa vai acontecer. Então, os maiores especialistas falam assim, cara, pode acontecer, é plausível, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia vai evoluir. Então, o que ela precisa evoluir, ela vai evoluir. Algumas coisas não podem ser mudadas. Isso é interessante dessa ideia. Tá? Mas, no fim das contas, é isso. Eu te mostrei aqui por detrás como funciona. Por que funciona, porque faz sentido. Mas, no fim das contas, a maioria das pessoas só quer que funcione. Né? A gente só queria que a inflação não passasse de 2%. Mas está 8%. Certo? A gente só queria que as coisas funcionassem, no fim das contas. Mas quando elas dão errado, a gente precisa de alguma alternativa. Então, a alternativa para erros, né, e falhas sistêmicas e crises é uma alternativa. Vai garantir que você vai ganhar dinheiro, vai proteger? Não sei. Não sei. É de cada um, né? De que cada um acredita. Alguém mais? Felipe, Lidiana, Bruna. Tem uma galera aqui que nem deu as caras. Uma galera que saiu também, acho que eu falei demais. Não é isso não. Às vezes acontece, viu, Leandro? Tem muita gente que cai a internet, é normal, tá? Fique tranquilo. Acontece também nas minhas aulas, por exemplo, o tempo começou a mudar aqui em Londrina, tá ventando muito relâmpago, então pode ter gente que perdeu a conexão. É bem normal, fica tranquilo. Então, beleza. Manda bala, Eric. Perguntas. Já que nem todo mundo tímido, manda bala. Já que ninguém fala, eu vou gastar minha munição aqui. Leandro, qual que é... Você falou que, né, a proposta, então, do blockchain e da cripto não estar atrelada a um CNPJ, né, descentralizar. Como que isso funciona com empresas que fazem a intermediação no investimento de Bitcoin, tipo a XP? Não seria a mesma coisa? É que tá. O ponto fraco dessa tecnologia é o ponto de contato com a economia real. Tá? Então, quando alguém
centraliza, essa pessoa começa XP, ela pediu permissão, então ela fez todo um trabalho para pedir permissão para lançar lá, por exemplo, Hash 11, tem um QBTC lá também. Então, o que acontece? Aí ela tem que mandar para CVM pedir autorização para fazer aquilo, tá? Por detrás, o que ela está fazendo, eu não faço a menor ideia. Ela pode ser mais uma pirâmide. Ela pode simplesmente estar criando um token lá, ela, no fim das contas, ela não tem nenhum Bitcoin guardado, custodiado, mas, como ninguém sabe, pode ser uma pirâmide Madox. Pode ser, eu não sei. Então, sempre que é centralizado, eu não sei. Eu não tenho a custódia na minha mão. Eu deixei que a custódia ficasse por conta da XP. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma conta na Bitpreço, na Mercado Bitcoin, Foxbit. Quando eu deixo o meu dinheiro lá, eu tenho o que a gente chama de, em inglês, IOU, ou seja, você me deve tanto. Eu botei R$500 lá. Ele me deve R$500. Se eu pegar esses R$500 e comprar eles em Bitcoin, ele passa a ter um IOU em Bitcoin. Tem como eu saber se ele tem meu Bitcoin? Não tem que confiar. Tá? Eu tenho que confiar. E esse ponto de contato, ele é suscetível a intervenção, né, fiscal, intervenção do CVM, intervenção do Banco Central. Então, ele pode ir lá e confisca todas as contas no banco. Já aconteceu. Né? No começo, 2018, 2017, os bancos começaram a fechar as contas de corretoras. Falaram, não quero você como cliente, não. Você vai ser meu concorrente, estou fora. E, tipo, a galera começou a perder, né? Teve uma galera que começou a fazer trabalhos com cartão de crédito, né? Que você poder gastar o seu Bitcoin com cartão de crédito. E aí a Mastercard começou a bloquear todas as empresas que tivessem relação com Bitcoin. Então, houveram vários, assim, tentativas. Sempre que eu vou para o mundo centralizado, estou suscetível a fraude, estou suscetível a hack. Ou seja, houveram corretoras que foram hackeadas e roubadas, né? Tipo assim, a rede nunca foi fraudada, mas o ponto da carteira é o ponto fraco dessa tecnologia. Então, onde tem muito dinheiro, a corretora tem muito Bitcoin lá, então os hackers vão fazer de tudo para tentar entrar lá e sacar esse dinheiro. É por isso que muitas corretoras também, às vezes, deixam 10% do dinheiro alguém falou de cold wallet, hot wallet, né? Hot wallet que significa uma carteira que está online. E cold wallet, uma carteira que o cara pegou, colocou num papel e guardou num cofre. Ou seja, não tem como hackear. Então, muitas dessas corretoras fazem isso hoje. A maior parte do dinheiro que eles têm custodiado, todos os dias eles vão lá, eles transferem para uma carteira que está cold wallet. Quando eles precisam sacar, tem que juntar 2 ou 3 sócios e ir no banco pegar essa informação. Eles fazem isso. Então, isso complica bastante na hora de resgatar também o investimento, né? Não, isso é complicação para eles, não para mim. Eles têm lá eles analisam lá quantos eles precisam ter em hot wallet para fazer a operação diária. Mas se um dia muita gente resolver sacar, os caras têm que correr atrás lá para pegar o código e tirar dinheiro daquelas carteiras. Isso é normal. Entendi. Eles já é a operação padrão deles. Beleza, tá? Obrigado. Ô, Leandro, mas é muito doido isso, né? Porque parte da popularização, assim, das criptomoedas se dá com esses intermediadores, né? Que faz a ponte do mundo real para o mundo virtual, né? Então, as exchanges da vida, Binance, mercado Bitcoin e tal, né? E uma parte da filosofia da cripto é justamente você criar a sua própria wallet, né? E quer dizer assim, para ele funcionar na essência da coisa, na essência da filosofia da coisa, as pessoas teriam que mergulhar, né, dar um passo tecnológico a mais do que elas estão dispostas, né? Elas estão dispostas no uso mais fácil. Esse uso mais fácil envolve as Binance da vida, e aí envolve, de novo, centralizar e ficar suscetível. É muito doido isso, né? Eu não recomendo as pessoas fazerem custódia própria se elas não entenderem o que está acontecendo. Eu não recomendo. Eu falo assim, cara, busca alguém que você confia. Você vai talvez pagar uma taxa mais cara na transação, mas vai no mercado Bitcoin. Por quê? Porque ele está tanto tempo ali, não foi hackeado, está funcionando. Mas, cara, você não sabe o que você está fazendo? Cara, vai no mais confiável. Né? E confiável ali não quer dizer que seja completamente segura. Quer dizer, assim, ao longo dos anos, é uma empresa que foi resistente a ataques, né? Manteve uma base de clientes fiel e tem uma boa reputação. Ela criou a reputação como empresa.
né? O Bitcoin não precisa disso. A reputação do Bitcoin é que a rede funciona e nunca foi fraudada. Ela é baseada na tecnologia, a confiança dela. Mas se você... A filosofia dos originais, dos libertários, que você que tem que controlar o seu dinheiro, sai tudo no governo, não vou pagar imposto, eu já pensei isso no passado. Foi como eu entrei nesse mundo e hoje eu falo assim, cara, besteira, o mundo real continua sendo o mundo real, a gente não precisa gastar real, a gente não precisa comer, a gente precisa pagar a conta de energia elétrica em real, nem todo mundo na empresa aceita Bitcoin, e a gente vai ter que ter um ponto de tração com a vida real. Então, eu não sou tão radical. Já fui libertário dos chatos, assim. Mas aí a vida me deu, eu falei assim, cara, não tem por que você né, ficar tão radical, assim, nessa ideia, sendo que, no fim das contas, você precisa ter... Pô, imagina, fica milionário, você quer comprar uma casa, como é que você justifica? Infelizmente, o cartório não está registrando a sua casa numa blockchain. Está registrando um cartório, tem que pagar uma taxa alta e quem dá a permissão para o cartório é o governo. E aí, o que você faz? Não declara, não paga imposto? E aí, cara, como é que fica o mundo real, né? A menos que você queira viver em hotel, queria viver viajando pelo mundo, ou morar em El Salvador agora, que talvez está mais fácil, né? Não faz tanto sentido. Então você precisa ter essa atração com o mundo real. Só que o Bitcoin foi tão atacado que os governos já chegaram num ponto e falaram assim, cara, a gente precisa regulamentar, porque a gente não consegue, se a gente atacar um pouco mais, ele sai pela culatra e a gente perde totalmente o controle. Deixa eu regulamentar um pouquinho aqui, tentar receber um imposto aqui, que não é tão alto hoje em dia, e vamos deixando esses caras, porque eu não consigo destruir ele, eu não consigo destruir a rede, ela é resistente a ataques governamentais. Só que aí o que acontece? As regulamentações caem em quem? Caem na Binance, caem no mercado Bitcoin, Foxbit, caem no Bitpreço. Mas ainda sempre vai existir as tal das local Bitcoin. O que faz o local Bitcoin? Você chegando, você manda o Bitcoin para alguém, a pessoa te entrega o dinheiro no Pix. Não é que o governo vai saber que essas duas transações estão conectadas. Tem como. E aí está acontecendo também as DEX, né? As descentralizadas. Decentralized Exchanges. E essas DEX, às vezes, elas têm um ponto de tração com essa coisa do local Bitcoin. Se você olhar a Binance, ela não só é uma centralizada, ela mesma criou uma infraestrutura descentralizada conectada a ela, que é a Binance Smart Chain. E ela mesma tem um sistema de local Bitcoin interno. Por exemplo, se eu quiser comprar e vender Bitcoin aqui na Colômbia, na Binance, eu posso. Mas como? Eles não têm um ponto de tração como eu tenho no Brasil, que eu mando um Pix direto para eles. Eu tenho que pegar alguém que está comprando e vendendo aqui e depositar na conta do cara. Mas existe. Então, assim, que é o que a gente chama do peer-to-peer, né? Uma conexão pessoa a pessoa. Então, nada impede de você pegar ali um pacotinho de maconha e trocar por R$20. Se ninguém vê. Infelizmente, é mais ou menos, eu peguei um exemplo extremo, mas é exatamente isso, nada impede isso acontecer. É proibido. Mas no fim das contas as pessoas vão continuar fazendo, quem quer dá um jeito. E Bitcoin é uma coisa pensada para dar um jeito, certo? Mas toda vez, eu prefiro ser um cara relaxado, assim, tem atração, beleza, eu declaro tudo, tá tudo no imposto de renda, tá, tipo assim, todas as transações eu vou lá, faço a contabilidade, dá uma trabalheira gigantesca, mas beleza, né? Tá tudo lá declarado. Então, esse ponto de tração acaba sendo a regulamentação das corretoras, é o ponto fraco. E quando você traz a custódia para você, é o risco de ser hackeado, e esse é o outro ponto fraco. Certo, galera? Bom, espero aí, vai ficar gravado. Quem não assistiu, eu acho que vai poder ver o replay, né? Então, mande perguntas no chat lá do WhatsApp, fique à vontade, né? Conversei aqui com o Paulo aqui, mandei lá também o meu canal do YouTube, que eu estou começando, se vocês puderem dar uma força lá, dar uma crescida lá no volume de informação. Essa semana eu coloquei um vídeo legal sobre a DEX PancakeSwap, então quem quiser dar uma olhadinha lá, é bem legal também. A outra aqui, o Paulo já quer jogar na ADA Cardano. Eu tenho a ADA Cardano numa wallet privada fazendo stakeholding. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, tiver
não souber como fazer, me avisa que eu te dou uns toques. Mas esse legal. É o conteúdo para a próxima aula, Paulo. Legal, era essa mesmo, legal. Bacana. É isso, né, pessoal? Pô, bacana demais. A XRP também promete. Eu fiquei namorando XRP há um tempão. Eu não gosto da XRP, não. Ela é muito centralizada pro meu bico. Não botei fé nos fundamentos, cara. E eu não curto nada de projeto que seja semelhante a uma debênture privada, assim. Uma empresa que tem a sua própria e que ela emite a quantidade que ela quer. Mas... eu fiquei feliz. Eu tive que mandar dinheiro esses dias do Brasil para cá, que estou comprando imóvel, vendi no Brasil, estou comprando aqui. E aí eu descobri que a remessa online usa a rede XRP, por isso que é mais barato e mais rápido que o Swift. Olha que interessante. Então, já não posso. Eu era crítico da XRP, já começou a ter ali um ponto positivo. Aí, tá vendo? É conversando que a gente chega lá, hein, Braulio? Tá vendo só? Eu já era contra. Mas eu nunca comprei XRP, não vou comprar XRP, não. Eu acho meio estranho. Não, hoje eu fiz uma loucura, velho. Eu não faço day trading porque eu curto ficar olhando fundamentos, né? Eu não tenho muito nervo, né? Obrigado, Marlene. Mas hoje teve uma tal de IDIC, HEGIC, nem sei se pronuncia IDIC mesmo, sei lá. E ela tava num hype lascado, assim, cara. Eu entrei nela e consegui fazer um trading bacana, assim. Mas beleza, eu tô só jogando conversa fiada aqui. Não, galera, vamos fechar aqui por hoje. Tá bom. A nossa ideia lá, deixa eu só voltar aqui, o que a gente tá pensando em falar na próxima semana. Eu falei bastante hoje de mineração, prova de trabalho, vou falar de prova de participação e tudo mais. Aqui já entra em coisas técnicas, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvidas assim mais básicas, vão dando lá no chat, porque eu vou preparando a aula aqui, volto para trás aqui também, não tem problema não. O importante é que a galera entenda. Mas eu quero que vocês preparem perguntas, venham para participar na próxima aí, tá bom? Legal, eu acho que depois dessa primeira chacoalhada aqui, eu acho que a gente já está um pouco mais afiado. Legal, bacana, Leandro. Pô, cara, não tem nem palavra para te agradecer, viu, bicho? Você, além de se propor, você é o primeiro parceiro desse projeto maluco que está iniciando aí, que é o estudo de criptomoedas na UEL. Além de ser o primeiro parceiro, você se propôs a dar uma sequência de aulas, cara, com começo, meio, fim, com toda uma estrutura. Eu nunca vi isso, eu confesso que eu nunca vi isso. Então não tem nem palavras para te agradecer, viu, Leandro? Obrigadão demais. Porra, a gente tem muito a ganhar aqui. Obrigado mesmo. Não, fiquem à vontade. Eu quero feedbacks, tá? Quem viu depois, quem viu a gravação, cara, se não ficou claro, quer entender mais de que é dinheiro, né? Como é que é esse negócio aqui? A pergunta básica, né? Mas de onde vem o lastro, né? Essas coisas às vezes aparecem. Se você tiver essa pergunta, manda lá no chat que eu preparo para a próxima aula aí, tá bom? Valeu todo mundo que compareceu aí. Obrigado, Ana. Valeu, obrigado, Cauana. Pessoal, valeu, Marli. Obrigada. Coloquei uma lista ali no chat, cara. Assinem ali quem não assinou, beleza, rapaziada? Pra gente ter um controle de frequência, né? Ver se rola depois um certificadozinho pra gente. É isso, valeu, amigo. Paulo. Obrigado pela oportunidade aí. Você já percebeu que eu gosto de falar do tema. Então, e a gente manda bala. Então combinou. Leandro, um grande abraço. Valeu, pessoal. Com vontade para sair da sala. Até a próxima. Na quarta a gente se vê de novo. Valeu, um grande abraço.